Olá pessoal, mais uma vez aqui, hoje dia 17, né? 17/6, estamos dando seguimento ao nosso estudo da Palavra de Deus. Na última aula nós comentamos a respeito de Balaão, que era um vidente, um profeta que se corrompeu. E hoje nós vamos continuar falando sobre o profeta, vamos falar, o vidente Balaão. Conforme eu mencionei na aula passada, que ele se corrompeu, como muitos hoje têm se corrompido também. A gente sabe o quanto tem de profetas que têm se corrompido, e isso tem trazido um estrago muito grande para a Igreja de Cristo. Mas vamos lá. Balaão estava tão cego que ele monta na sua jumenta, tá? E ele preparou ali a sua mula, né, o seu jumento, e ele partiu com os mensageiros, né, para poder ir se encontrar com o rei de Moabe, tá certo? E é interessante notar que o anjo do Senhor se colocou no caminho, né, para impedi-lo de, por 3 vezes, Balaão espancou a sua mula, tá? Porque a mula estava vendo o anjo que iria matá-lo, iria tirar a vida de Balaão. E Balaão estava tão cego pela oferta de Balaque. Balaque havia mandado os seus servos chamar ele, porque Balaque reconhecia que Balaão era um profeta de Deus e que tudo aquilo que ele fala abençoasse era abençoado. Esse que é o problema de hoje em dia. Muitas pessoas estão se apegando aos profetas, tá? Nada contra, igual eu falei na aula passada, nada contra os profetas. E citei, até porque eu sou profeta e a minha esposa é profetisa. Mas a maior profecia é a palavra de Deus que nos orienta. Você está entendendo? E aí, ó, no capítulo 22, versículo 28 a 31, você pode anotar aí por gentileza, tá? E você pode também anotar também aí 22 de Números, versículo 21 ao 27, aonde que o anjo do Senhor se colocou em seu caminho para impedi-lo. E o profeta Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor parado no caminho, mas a sua mula viu e se recuou, tá? A continuar a andar. Isso foi por 3 vezes que o anjo tentou tirar a vida de Balaão. Assim também hoje em dia, muitas pessoas, né, estão correndo o risco de perder a sua vida, perder a sua salvação, porque estão cegos pelas coisas deste mundo, tá certo? As coisas efêmeras, tá, desse mundo. Muitas pessoas têm buscado, vamos falar, riqueza, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão roubam, e não têm buscado o verdadeiro tesouro que é a salvação. Portanto, eu digo para você, meus queridos, que têm me acompanhado aqui no Humber, que têm me acompanhado aqui no Telegram, que têm me acompanhado aqui no WhatsApp e que têm me acompanhado também aqui no Messenger e no Facebook. Eu digo para vocês, preocupe-se com a sua alma, tá? Basta cada dia o seu próprio mal. Tem pessoas que se preocupam em ajuntar tesouro aqui nessa terra e elas não ajuntam tesouro lá no céu, tá ok? Mas então, vamos lá ver, tá? Na terceira profecia, o profeta Balaão, ele falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. E ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse contra o propósito de amaldiçoar aquele povo. Número 24, versículo 1 ao 9. O próprio profeta, Deus enrola a língua dele e ele profetiza que ai daqueles que tentaram amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Nós somos abençoados, queridos. Não tem como uma pessoa querer amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então acredita no que eu estou te dizendo.
eu estou falando para você que Deus abençoou a sua igreja e a porta do inferno não pode prevalecer diante da igreja de Cristo. Nós somos abençoados, você é abençoada. E na quarta profecia, ele profetizou sobre a vinda de um grande conquistador, que viria do futuro, e que derrotaria de forma esmagadora os Moabitas e os Edomitas. E essa profecia se cumpriu em Davi, em 2 Samuel, entendeu? 8, 2 a 14. Foi o rei Davi que destruiu esses povos, entendeu? E também apontava para as conquistas ainda maiores, a do Messias, a do qual o reinado de Davi apenas prefigurava. E depois Balaão também profetizou a queda de outras nações, conforme Números, capítulo 24, versículo 20 a 25. Para não estender muito, né? Vamos falar agora a respeito da morte dele, tá? Então, após profetizar sobre Israel, Balaão despediu de Balaque e retornou à sua terra. Mas depois ele aparece peregrinando entre os medianitas, tá? Entre os medianitas. Foi então que ele os aconselhou a atrair o povo de Israel para o culto pagão de Baal-Pir e se prostituir, conforme Números 25, 31 e 16. E diante do pecado do povo de Deus, que foi derramado o seu juízo, e os pecadores foram eliminados da congregação de Israel, Deus também ordenou que Moisés afligisse os medianitas por causa do ocorrido, tá? Isso você pode observar aí no livro de Números, capítulo 25, versículo 16 e 18. Nessa ocasião, Balaão foi morto juntamente com os reis medianitas. Números, capítulo 31, versículo 8. Aí está a morte, tá, de Balaão. Ele morreu junto com os medianitas quando, tá, você pode verificar aí em Números 31, versículo 8, quando na ocasião, tá, ele estava junto lá com os medianitas, que era um povo perverso, e ali ele foi morto ali. Tá ok? Para terminar, Balaão passou a ser mencionado na Bíblia como exemplo de um falso profeta, que procura fazer o povo de Deus tropeçar. E assim é que ele aparece no Novo Testamento. Judas adverte contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano do prêmio de Balaão. E o apóstolo Pedro fala também sobre o perigo de seguir o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Judas, versículo 11, no caso, porque é só uma carta, né? E segundo Pedro 2,15. E no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus repreendeu a igreja de Pérgamo, conforme eu falei na aula passada, por tolerar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem dos banquetes da idolatria e se entregasse à imoralidade sexual. Isso você pode ver aí em Apocalipse 2,14. Agora veja bem, com base, meus amados, nesses textos que eu já citei para vocês, é possível perceber com muita clareza qual foi o erro de Balaão. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou suas costas para ele. Recusou-se a ouvir a sua voz e a sua palavra, e arquitetou um plano para destruir o povo escolhido de Deus. Então Balaão fez tudo isto por se apegar às coisas deste mundo maligno, desse mundo que jaza no maligno, desse mundo onde Satanás está operando. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aleluia! Que possamos amar o Senhor Jesus, colocar nossa vida nas mãos dele e amar o Senhor. Porque, queridos, não podemos viver como Balaão. Balaão, ele amou, tá, as riquezas desse mundo. Então, amado, o prêmio da injustiça. Desse modo, ele se tornou um tipo de todo aquele que age como falso profeta. Deu para entender? Todo falso profeta, ele é mercenário.
para terminar aqui essa aula de hoje, que já está grande aqui o vídeo e o áudio, tá? Para terminar, sirvo a Deus há 40 anos, conheço a Deus há 50 anos, nunca cobrei um centavo para pregar a palavra de Deus. Aprendi com meu mentor, que já dorme no Senhor, meu pai na fé, missionário Oswaldo Gomes. Ele me ensinou. Nunca cobrei um tostão nesses 40 anos. E olha que eu viajei, tá? Para Bahia, para Minas, para o Paraná, para o sul do Paraná, tá? Com dinheiro do meu próprio bolso. Nem a gasolina e nem a hospedagem eu cobrei da igreja. Sabe o que é isso? É você não se corromper. E outra coisa, vigia com esses falsos profetas que estão soltos por aí, nos púlpitos, tá? E também na internet. Orai e vigiai, para que você não caia na doutrina de Balaão, que ensinou a colocar tropeço no caminho do povo de Deus. E outra coisa, quem vai amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Quem vai amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Deus abençoou a igreja, Deus abençoou o seu povo e nós somos abençoados. Não adianta fazer bruxaria, não adianta fazer feitiçaria, não adianta fazer magia, porque a porta do inferno não prevalece diante da igreja de Cristo. Esta é a palavra de hoje, do dia 17/6/2023. Como eu sempre termino, com o sincero Shalom Adonai, o seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins e Bispa Roseli. Até a próxima aula, querendo o nosso Deus.